Fala aí, galera do NEJA 3, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho de todas as transformações e produção no espaço geográfico. Indústria, economia, vários elementos importantíssimos para vocês entenderem como se transformou esse espaço geográfico. Bom, primeira coisa, a gente vai falar sobre indústria. E nós somos um país industrializado. Sim, somos sim. Houve uma industrialização tardia, tá? Por que eu chamo de industrialização tardia? É uma industrialização com 100 anos de atraso. Ou seja, enquanto lá na Inglaterra a industrialização aconteceu no século XVIII para o século XIX, a nossa industrialização aconteceu do século XIX para o século XX. Claro, ainda caminhando muito lentamente. Foram poucos passos, na verdade, dessa industrialização, porque nós nos tornamos urbano-industrial realmente somente em 1930, depois que nós saímos do passado do agronegócio. Na verdade, não saímos somente, né? Voltamos depois. Apenas demos um descanso do agronegócio e passamos a ter um país urbano-industrial. O nosso primeiro passo foi com o Barão de Mauá. Isso, no século XIX. As ferrovias, a produção ainda mais lenta, produtos de primeiras necessidades, na verdade, produtos básicos, literalmente. Não tínhamos uma base industrial tão forte e a nossa industrialização, ela realmente começa lá atrás, lá mais ou menos em 1830, 1840, quando a gente tem as primeiras bases industriais brasileiras. Mas, na verdade, galera, realmente, industrialização no Brasil somente a partir de 1930. E aí você tem o governo Getúlio Vargas, estatização da economia e uma série de outros fatores importantíssimos para vocês. Eu falei para vocês que a nossa industrialização ela começa lá no século XIX, mas ela vai ter o seu auge praticamente em 1930. É aí que começa o nosso projeto urbano industrial. Eu digo que é um projeto importante pelo seguinte: a gente sai de um agronegócio que ainda estava limitado ao café, que durante o início do século XX foi aquela política do café com leite, lembra de São Paulo, o café, o leite em Minas Gerais, e aí nós passamos por uma outra fase. Fase essa importante, quando ocorre a crise de 1929, e aí o Brasil deixa de ser um país que vai exportar café para os Estados Unidos, para um país urbano industrial, onde nós vamos utilizar, primeiro, né, uma estatização da economia. Eu digo que é uma palavra muito forte, essa estatização da economia, porque ela é muito importante para a gente entender mais ou menos o seguinte. Essa estatização é o seguinte: o governo controla tudo e o governo cria indústrias estatais, do governo propriamente dito. E como eu falei, Petrobras, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, todas essas. Qual o objetivo fundamental nesse momento? Era produzir dentro do Brasil. Na verdade, vamos produzir aqui. Vamos parar de comprar de fora. Não vale a pena comprar de fora. Nós temos que produzir aqui no nosso território. E nós chamamos isso de substituição das importações. Fundamental, por quê? Porque essa substituição das importações fazia com que o Brasil deixasse de depender do mercado externo. Não que a gente parou de depender, tá, galera? Vamos ser super sinceros aqui. Nós continuamos dependendo da exportação, né? Da importação de produtos, sempre. Entretanto, muitas indústrias vieram para cá para quê? Para produzir dentro do território brasileiro. Como a nossa população crescia, e eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão até achar engraçado isso. Mais ou menos em 1940, nós tínhamos aproximadamente 6 filhos por mulher, 6,2 filhos por mulher. Certamente você tem uma avó, uma bisavó que teve 10, 15, 12, 13 filhos. Hoje, a galera está tendo 1. Tanto que hoje o número, sabe quanto é que é? 1,7 filhos por mulher. Por que esse número quebrado? A galera fica brincando comigo. Por que esse número quebrado? É porque é uma estatística, né, galera? Tem mulher que não tem filho, tem mulher que tem 2. Tem mulher que tem 3, tem outras que tem nenhum. E aí, quando você faz essa estatística, dá um número quebrado. Por isso que eu falei que em 1940 era 6,2 filhos por mulher. A partir daí, e logo depois, né, hoje, por exemplo, a gente tem uma expectativa de mais ou menos 1,7 filhos por mulher. Claro, a gente precisava de mão de obra, esse é um fator. Existe um outro fator importante, que você precisava produzir bens para essa população. Pronto, tá aí.
Aí a gente começa a intitular esse processo de substituição das importações. Vamos produzir para o Brasil, para a população brasileira. Como a gente começou o processo industrial e o governo era Rio de Janeiro, adivinha, as indústrias foram concentradas aonde? Rio de Janeiro e São Paulo. Na verdade, os dois grandes centros econômicos brasileiros hoje, né? Porque antes, quando as indústrias vieram para cá, elas vieram não por Rio de Janeiro e São Paulo, porque não eram cidades assim, que você tinha uma base do café e etc, tudo isso, mas a ideia principal era estar próximo das matérias-primas. E aqui eu tinha a Companhia Siderúrgica Nacional e em Minas Gerais eu tinha a Companhia Vale do Rio Doce. Essas duas usinas iam liberar a matéria-prima para as indústrias que vieram para cá. E aí eu tenho uma série de outros fatores, que é o quê? Que é a infraestrutura, que é a construção de rodovias. E aí nós abandonamos, olha só que interessante falar sobre isso, porque eu digo sempre, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, muita gente tem transporte deficitário, né? Nosso transporte muitas vezes tem problema e tal. A gente tinha o transporte ferroviário deixado pelo café. E hoje nós temos o transporte rodoviário, que é um transporte que foi estimulado pelas indústrias. Foi isso mesmo que aconteceu. E aí, galera, a indústria se concentrou aqui. Beleza, tudo bem, tudo indo bem. Então. Quando chega a década de 90, sabe o que acontece? As indústrias estavam aqui pensando o seguinte: caramba, tá caro pra caramba ficar no Rio de Janeiro, tá caro pra caramba ficar em São Paulo. Vamos para outro lugar? Vamos. Me diz um lugar aí que ele possa ajudar a gente, dando aquele desconto maneiro para a gente produzir. Bom, o Nordeste passou a ser a área da desconcentração da indústria brasileira. Ou seja, a indústria que veio para cá, para Rio e São Paulo, hoje ela está indo para o Nordeste. Eu estou falando Nordeste como principal exemplo, tá? O Nordeste cresceu muito em termos de indústria. A Zaleia foi para lá, depois a Ford agora saiu. E entre outras indústrias foram para o Nordeste. Tá? Muitas dessas indústrias. No entanto, por quê? Porque o Nordeste é mais barato, porque o Nordeste tinha incentivos fiscais, o Nordeste era fundamental para essa instalação das indústrias competirem no mercado externo. Aqui ainda continuou bastante caro, esse é o nosso principal problema, né? E aí, consequentemente, perdemos muitas indústrias. E o Rio de Janeiro perdeu muita indústria mesmo. Por isso, infelizmente, o nosso desemprego está bem elevado. Essa questão de ir para o Nordeste tem um fator importante aí. Por quê? Porque, como eu falei, é caro produzir aqui na região Sudeste. Passou a ser bastante caro mesmo. No entanto, a gente sabe muito bem que existem elementos de infraestrutura fundamentais para uma indústria. E o principal elemento de infraestrutura para uma indústria são as fontes de energia. E é claro, galera, quando fala de fonte de energia, o Brasil é riquíssimo nessa questão. Tanto que quando a gente fala de divisão de tipos de energia, a gente tem as energias renováveis, que são aquelas que eu posso conter sempre ela, porque ela está sempre se renovando, e os tipos de energias não renováveis, são aquelas que não se renovam na nossa época, tá? Que eu estou falando na nossa época, tipo o seguinte: petróleo não renovável. Eu só vou ter petróleo talvez daqui a milhões de anos. Então não tem como ser renovável. A água é renovável. Chove sempre. Então a gente renova isso. Então o contexto maior é esse. E o Brasil é um país que tem muitos tipos de energia, muitas fontes de energia. Isso é interessante principalmente porque a matriz energética brasileira é uma matriz energética muito limpa. Apesar de utilizarmos bastante o petróleo, mas é uma energia que vem se renovando cada vez mais, em comparação aos países mais desenvolvidos. Eu falei da matriz energética brasileira. Já posso falar que quem domina a matriz energética brasileira é o petróleo. Claro, nós somos um país rodoviarista. Os nossos automóveis utilizam o diesel, utilizam a gasolina, são todos derivados do petróleo. Sim. Entretanto, a nossa energia elétrica ela é proveniente da hidrelétrica, que é a energia renovável e parcialmente limpa. E muita gente fala para mim, por que, Roberto, parcialmente limpa? Pelo seguinte, a energia hidrelétrica ela desmata, ela alaga grandes áreas. Hoje nem tanto, né, com essa tecnologia, mas ela impacta um pouco o meio ambiente. Entretanto, eu tenho outros tipos de energia no Brasil que não impactam tanto o meio ambiente. Nós temos o biodiesel, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos a energia eólica, a energia solar. Ou seja, o Brasil é riquíssimo em energias alternativas. E nós começamos isso quando? Lá com a crise do petróleo na década de 70. Porque até 1970, e eu vou colocar 73, 79, que são as duas principais crises do petróleo, até mais ou menos essa época, sabe o que aconteceu? O Brasil comprava só petróleo de fora. Sabe quanto custava o petróleo nessa época? $2 o barril, $2,60 mais ou menos.
Hoje deve estar custando uns 50 e pouco, tá? Já foi a 120. Custava 2,60. Então o Brasil só comprava petróleo de fora. Chegou uma hora que, devido a problemas no Oriente Médio, esse petróleo explodiu. E certamente nós tivemos que utilizar energias renováveis. Bom, como eu falei, a crise do petróleo apavorou o mundo todo. Consequentemente, o Brasil sofreu demais com isso. Porque imagina você comprar um produto a $2,60 e de um dia para o outro esse produto começar a valer 20, praticamente 10 vezes mais do que você comprava. Consequentemente, nós nos endividamos demais e tivemos que investir em novas fontes, por isso que nós chamamos de fontes alternativas. Nós passamos a produzir cana-de-açúcar mais, nós passamos a produzir carro a álcool, nós passamos a produzir mais energia hidrelétrica, nós passamos a construir as usinas termonucleares, que são usinas que continuam no Brasil, apesar de produzir muito pouco, tá? Só Angra 1 e Angra 2 produzem somente 1% da energia brasileira. Nós passamos a utilizar vários tipos de energia para tentar tirar a dependência do petróleo. Entretanto, como eu já falei anteriormente, o Brasil é um país rodoviarista. Então, nós utilizamos bastante o petróleo, não tem jeito. Nós utilizamos demais o petróleo. Então, consequentemente, esse foi o nosso principal problema. E aí, é claro, essas energias limpas hoje são importantíssimas para colocar o Brasil no mapa de um país que utiliza energia limpa, que não degrada tanto o meio ambiente. Apesar de a gente falar muito nos últimos anos sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Mas em termos de energia, nem se compara. Estados Unidos, China, esses são países altamente poluidores. Nós não. Nós somos um país que estamos no nível de energia limpa. Por sinal, nós somos exemplo da utilização de energia limpa. Bom, como eu falei, o Brasil é um dos países que utilizam bastante energia limpa. Como eu falei, o nosso parque eólico no Nordeste do Brasil é importantíssimo, está produzindo muita energia. A cana-de-açúcar passou a ser muito importante no território brasileiro, pelo etanol principalmente, e o bagaço da cana para utilização para biomassa. Além disso, a energia solar, que vem espalhando o Brasil todo, com incentivos do governo federal e governos estaduais. Na verdade, o Brasil está nesse ritmo de produção de energia sustentável bem adequado ao que nós chamamos nesse mundo mais consciente em relação ao meio ambiente. No entanto, ainda utilizamos o petróleo, como eu falei, devido ao rodoviarismo. Na verdade, o mundo todo é dependente do petróleo. Na verdade, a matéria-prima petróleo é fundamental para a produção de vários tipos de produtos, inúmeros produtos. Consequentemente, é claro, utilizamos o petróleo ainda devido ao combustível. Mas está crescendo o biocombustível, está crescendo a energia eólica, a energia solar e muitas outras energias, inclusive as hidrelétricas. Nós temos mais de 100 usinas e praticamente terminais de produção de energia elétrica no Brasil todo. Ou seja, é muita produção de energia e energia limpa, tá? Bom, galera, importantíssimo falar isso para vocês. Assunto, claro, de vestibular, está sempre no Enem. Espero que vocês tenham entendido e, é claro, até o próximo vídeo.